Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz já deixou claro com o Boto. Série A é prioridade. Ou seja, tudo indica que não vai poupar para o jogo contra o Internacional hoje, né? Porque tem Libertadores na próxima semana. Muitas vezes a gente já viu. Treinador, inclusive o Dorival, tá brigando no topo da tabela do Brasileiro, poupar no Brasileirão para jogar Libertadores. Não deve acontecer isso, né, Mauro, pela promessa que o Felipe Luiz fez. E outra, Pedro como titular para esse segundo jogo contra o Inter de 3 consecutivos, Mauro César Pereira. Isso tudo que a gente imagina, né? Que o Pedro vai jogar e tudo mais. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a escalação. Fica nessa especulação. Eu acho que assim, tem uma diferença aí. O brasileiro foi colocado pelo clube como prioridade em relação à Copa do Brasil. Libertadores é outro papo. É outra conversa. Eu imagino que hoje ele vai usar o elenco e se ele tiver jogadores, por exemplo, o Plata está jogando todos os jogos. Se o pessoal lá do departamento médico, fisiologia, preparação física, etc., falar para ele, olha, o Plata precisa descansar um jogo, eu acho que descansa hoje e joga a quarta. Ou seja, se ele tiver que escolher entre um jogo e outro, para esse ou aquele atleta, eu acho que ele tira do jogo de hoje e coloca na quarta-feira. E faz sentido. E faz sentido porque ele tem jogadores o bastante para ter um time forte hoje. O Inter é que está numa situação mais delicada, que ele precisa ganhar por 2 gols, ou por 1 para levar para os pênaltis, né? Tem um elenco que não é tão farto. Então, a tendência é o Inter entrar hoje com um time mais enfraquecido, um time com mais reservas em campo e poupar o que for de mais importante na visão do Roger Machado para a quarta-feira. Então, o Flamengo não deve enfrentar o Internacional com força máxima. Hoje, quarta, sim. Então, eu entendo que a tendência, imagino, seja ele colocar um time forte, não repetindo todos os atletas em relação à quarta-feira passada, nem em relação ao que vai acontecer na próxima. Mas Libertadores não é Copa do Brasil. É outra conversa. Ele tem que ter um time na quarta-feira o melhor possível e hoje, dentro do possível, também colocar um time forte, mas se tiver que escolher entre um jogo e outro, por exemplo, o Arrascaeta não jogou o jogo passado, né? Suspenso. Vai jogar. Jorginho não jogou contra o Atlético o primeiro jogo, não jogou contra o Mirassol porque estava suspenso. Acho que vai jogar os 2. Agora, os zagueiros, vão jogar de novo os 2 zagueiros? Né? Especialmente o Léo Ortiz, que jogou todas as partidas depois do Mundial. Vai jogar hoje, vai jogar quarta? Plata, que eu citei, tem jogado todas as partidas. Então, acho que ele vai ter que administrar, de certa forma, mas ele tem material humano para colocar 2 times fortes, tanto hoje como quarta-feira, e tentar aí os resultados que precisa. Agora, quarta-feira é Libertadores, não é Copa do Brasil. É outra conversa. Uma coisa é contra o Atlético, o time que ele colocou lá em Belo Horizonte, venceu o jogo, né, na Copa do Brasil. Libertadores é diferente, é mais importante. Agora, Mauro, você entrou num assunto que é até bom eu te fazer essa pergunta, porque a gente até criticou quando o Felipe Luiz poupou contra o Central Córdoba. Criticamos muito, inclusive aqui no programa, que ele poupou e deu errado. E antes do começo da temporada, ele e o Boto, claro que eles não falaram na frente da Libertadores, mas eles disseram, prioridade é a Série A. Então, nesse momento, você acha que o Felipe Luiz aprendeu com aquele erro? A pressão que ele sofreu quando ele colocou time misto contra o Central Córdoba, perdeu, fez uma primeira fase ridícula na Libertadores da América, mas passou num grupo fraco. Você acha, então, que hoje, dentro do Flamengo, pelo que você conhece e tem de informação, a Libertadores é prioridade? Você acha que hoje, no Brasileirão... As duas são prioridade. As duas são prioridade. Só que você tem que usar a cabeça. Um jogo é eliminatório, o outro não é eliminatório. E ele tem material humano para colocar um time forte hoje e tentar vencer. O Inter hoje vai mais fraco. Certamente vai com o time reserva ou misto. Quarta vai com força máxima. Então, usando a cabeça. Se o Inter domingo joga com um time desfalcado, eu posso colocar um time do Flamengo, se eu sou o Felipe Luiz, que não é a força máxima minha, mas bom bastante para ganhar desse Inter, né? E na quarta, quando o Inter colocar o time mais forte que ele pode, eu vou colocar o mais forte que eu posso. Essa é a questão, é pensar em relação ao adversário. O jogo do Central Córdoba, o problema não foi poupar apenas, o problema foi a desmobilização. O time entrou como se fosse ganhar daquela equipe, como se fosse ganhar facilmente. Gente do próprio departamento de futebol depois disse que nem no Campeonato Carioca houve um jogo com tal relaxamento. Então, não foi só a escalação, deixar um ou outro de fora, não foi só isso.
Foi uma desmobilização. E aquele jogo não era eliminatório, contra o Inter quarta-feira é. São cenários diferentes, não é igual. A competição é a mesma, mas é uma situação diferente. Aquilo foi um erro grave. Mas acho que o pior não foi tirar um ou outro jogador. Foi o time entrar como entrou. Time mobilizado, achando que venceria. Quando foi ver, estava 2-0. E aí perdeu o jogo e se embananou todo em toda a fase de grupos em função daquele resultado. Agora tem que analisar o contexto, né? Bom, eu acho que são situações diferentes. O Inter ele não tem chance de brigar pelo título do Brasileiro e o Flamengo é o grande favorito. Eu acho que o Flamengo tem um elenco tão graduado que ele pode montar um belo time, mas eu não pouparia o time inteiro, não. Não meteria time reserva. Acho que não pode abrir mão dessa vantagem que ele tem no Campeonato Brasileiro. E tem time suficiente, principalmente se o Inter for jogar com time reserva, para fazer uma equipe bastante competitiva, só poupar. Você usou o termo que aí, ok, jogador no limite ele tem que ser poupado a qualquer momento, lógico. O Mauro até citou o Plata e tal. Um outro jogador que você possa perder o jogador, né, por uma questão de contusão, ok. Caso contrário, é muito importante para o Flamengo manter essa vantagem que ele obteve e não deixar os outros se aproximarem. Libertadores é claro que é importante, é fundamental, é um torneio que todo mundo sonha ganhar. Mas o trabalho, né, e o Felipe Luiz falou isso várias vezes, o trabalho está sendo feito para uma competição onde você precisa ter regularidade. E quando você precisa ter regularidade, não dá para você, de repente, meter todos os reservas no jogo. Repito, principalmente se o Inter vier com o time reserva, aí nem precisa o time inteiro do Flamengo para conseguir os 3 pontos. Mas é o tipo do jogo que é importante o Flamengo fazer 3 pontos. Acho que é fundamental para que essa briga no Campeonato Brasileiro, que vai até o final com o Palmeiras, talvez com o Cruzeiro, o Flamengo esteja em condição de brigar. Não dá para abrir mão de 3 pontos nesse jogo, não. Acho que eu iria com o time o mais competitivo possível. Eu tiraria um dos zagueiros, o que tiver mais desgastado, porque Léo Pereira e Léo Ortiz, eles formam hoje a melhor dupla de zaga do Brasil. Dá para tirar o Varela, na minha opinião, hoje o Varela é o titular, tá? Eu coloco até o Varela na frente do Emerson Royal hoje. Então, se ele está na dúvida e se ele quer dar ritmo para o Emerson Royal, pode ser que o Varela não entre em campo. Dá para poupar o Alexandre e entrar o Ayrton Lucas? Dá para poupar o Alexandre e entrar o Ayrton Lucas. E aí, lá na frente é aquilo, o Samuel Lino está fresco, dá para tirar o Plata, como disse o Mauro César Pereira. Eu tiraria o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo estava lesionado até pouco tempo e é um jogador importantíssimo em Libertadores, principalmente por causa das bolas paradas. Eu não arriscaria o Luiz Araújo hoje, tendo aí várias opções, né? Tem Cebolinha, tem Samuel Lino, daria até para tirar o Plata e o Luiz Araújo, se for o caso, se o Arrascaeta for jogar. Eu pouparia um pouco. Só trazendo aqui um retrospecto do Flamengo, o Bruno Prado, nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo de 15 pontos disputados, ou seja, 5 jogos, depois do Super Mundial, o Flamengo teve 13 conquistados. Ou seja, o Flamengo de 5 jogos, ele venceu 4 e empatou 1. Tá? Empatou aquele jogo contra o Ceará. Foi o único jogo que o Flamengo empatou contra o Ceará fora de casa. Então, 13 pontos de 15 disputados. Pegando aí um recorte ainda maior, são 23 pontos conquistados nos últimos 30 disputados. Ou seja, nos últimos 30 pontos disputados, nos últimos 10 jogos, o Flamengo conseguiu 23 pontos. 76% de aproveitamento. Por que eu estou dizendo isso, Bruno? Porque algumas vezes aqui a gente já questionou atuações do Flamengo, principalmente segundos tempos, né, do Flamengo. Muitas vezes o Flamengo cai no segundo tempo e é motivo de crítica em algumas situações que o próprio Mauro César Pereira disse que ele acha exagerado. Que claro que não vai ter a mesma intensidade quando é tão intenso no primeiro tempo. Agora, Bruno, independente de falhas que acontecem, é um Flamengo muito regular nesse Campeonato Brasileiro e que teve a sua melhor campanha na história do Brasileiro de pontos corridos no primeiro turno. O Flamengo conquistou 40 pontos, se eu não me engano, no primeiro turno, Bruno Prado. Sim, é isso, a pontuação é alta. O Palmeiras também está com uma pontuação, acho que é a melhor dele no número de jogos que tem, que mostra, eu boto o Palmeiras nessa história porque eu acho exageradas as críticas aos dois.
Os dois são dominantes no futebol brasileiro nos últimos anos, são os que têm mais dinheiro, que investem alto. Os valores investidos são altíssimos. Aí eu acho que é mais a questão do mercado do que dos clubes. Acho que o mercado, já falei isso aqui várias vezes, está completamente maluco, supervalorizado. Então, para você montar um time, e ainda mais quando quem vai vender sabe que quem está comprando tem dinheiro, você vai montar elenco aí gastando 500, 600 milhões, o que é uma loucura total. Mas o mercado está maluco, não os dois, né? Os dois acabam, como são os mais ricos do Brasil, acabam meio que pagando por isso, porque o mercado pede isso. O Flamengo vai atrás de um jogador que está lá fora, vão pedir 20 milhões, 20 e poucos milhões. Palmeiras a mesma coisa. Mas os dois acho que estão dentro do normal. O Flamengo melhor que o Palmeiras. O Flamengo tem jogos melhores. O Palmeiras ele passou por uma reformulação muito grande. Acho que o título de 23 do Palmeiras, ele adiou um ano uma reformulação que o Flamengo começou um ano antes. O 23 do Flamengo, em que ele não ganha nada, nem o Carioca, nada, acho que ali ele começa a realmente mudar o elenco. E segue mudando, assim, jogadores chegando. Então o Flamengo, acho que ele está um ano à frente do Palmeiras na mudança de um elenco vencedor que os dois tiveram lá atrás, só que os caras envelheceram e teve que mudar. O Flamengo, acho que ele começa um ano antes desse processo, por isso ele está um pouco à frente. Então o Flamengo, na média, ele joga bem a maioria dos jogos. Só que eu acho que às vezes exageram, achando assim que são dois times perfeitos, arrasadores, que não vão ter oscilações, não vão perder para ninguém. Eles vão. São times muito bons, mas assim, não são assim uma coisa... eles vão atropelar todo mundo de qualquer jeito e vão jogar bem todos os jogos, os 90 minutos. Isso não vai acontecer. Mas eles estão bem. Flamengo muito bem no Brasileiro. Flamengo fazendo ótima campanha, vivo na Libertadores. Vai ter um jogo difícil. Aí é um ponto que acho que o Flamengo vacilou no ano, fase de grupos. Se o Flamengo está pegando o Inter agora, é porque a fase de grupos foi ruim. Você pode dar azar. O próprio Palmeiras, ano passado, foi bem na fase de grupos. Quem foi mal foi o Botafogo. Eles se cruzaram e o Botafogo tirou o Palmeiras. Às vezes você dá azar. Mas o Flamengo, a partir do momento que ele faz uma fase de grupos ruim, e é pelo terceiro ano seguido que ele fica em segundo no grupo, abre uma possibilidade maior de pegar um adversário mais difícil. O Inter é complicado. Eu achei muito maluco, assim, acharem que 1-0 no Maracanã foi um resultado ruim ou foi uma coisa ruim. Flamengo e Inter, mata-mata, dois jogos ali, há uma disputa. O Flamengo eu acho que é melhor, mas a discrepância técnica ela não é tão grande. Essa discrepância financeira, ela aparece nos pontos corridos e está aparecendo. O Flamengo está bem à frente do Inter. Mas no mano a mano ali, como serve também para o confronto Palmeiras e Corinthians, no 11 contra 11 a discrepância não é grande. Ela é grande no elenco de 30. Aí sim, por isso que o Flamengo está bem na frente do Inter no Brasileiro e o Palmeiras está bem à frente do Corinthians. Mas no mata-mata tem jogo. E o Flamengo tem um jogo difícil no Beira-Rio, mas para mim ainda é o favorito para passar de fase. E está em vantagem, né? Ele abriu uma vantagem. Ele é o favorito para passar. E sobre a escalação, o Kaique fez um levantamento bom na sexta-feira, ele colocou aqui para a gente. Ele pegou as 3 últimas escalações do Flamengo, né? E é um jogo por cada competição. O Atlético, Copa do Brasil, jogo de volta, o Mirassol no Brasileiro e o Inter na Libertadores. Os únicos que iniciaram os 3 jogos foram o goleiro Rossi, os 2 zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Plata. Foram os únicos 4 que iniciaram os 3 jogos, né? A gente colocou na tela aqui no programa de sexta-feira, né? No levantamento que o Kaique fez. Então, acho bem possível que pelo menos os 3 de linha, ou 2 deles, o Plata e um zagueiro, sejam preservados. Aí está aí o que eu citei, né? As últimas 3 escalações do Flamengo. E aí quem for dar uma olhada vai reparar. Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira e Plata são os que estão nas 3 escalações. Então, acho que o Plata é bem provável que fique fora hoje, ou pelo menos fique no banco. E seria bom poupar um dos 2 zagueiros, né? Ele está forçando os 2 porque o Danilo está machucado e parece que ele não confia nos outros que ele tem ali, mas pode correr risco de perder um dos 2. E aí o Danilo ainda está recuperando. Então, acho que seria até prudente segurar um dos 2, né? O Danilo, né? É o Danilo de La Cruz. Então o Danilo tá, quem sabe aí, não sei se tem condição de iniciar, agora, mas seria bom poupar um dos 2 aí. Como eles levaram 30 jogadores lá para Porto Alegre para os 2 jogos, eu não sei se ele já está ok para jogar hoje ou se levaram pensando na quarta-feira. Tem isso também, né? É, o elenco de 30 para os 2 jogos. Né? Os 2 jogos. Então eu acho que ele vai fazer algumas mudanças, mas o Inter deve ter um time mais fraco do que o Flamengo em relação a ele mesmo, né? O Inter vai mudar mais, porque o Inter vai jogar tudo na Libertadores. O Flamengo ele joga nas 2, mas ele vai preservar alguns jogadores, sim. Eu acho que ele vai, como a gente viu aí, 3 escalações e só 4 repetidos, só 4 jogadores, inclusive o goleiro. Se tirar o goleiro, só 3. E se o Danilo tivesse disponível, com certeza os 2 zagueiros teria revezamento na zaga. Então,
Ele está fazendo já esse revezamento, acho que hoje ele vai fazer, mas vai ter time forte em campo. O Inter eu não duvido que faça como o Palmeiras fez contra o Vitória, meta quase o time inteiro reserva. Quem que você pouparia para hoje, Bruno? O Plata, aí claro, o pessoal tem os dados lá, às vezes o cara tem mais resistência, o metabolismo dele, né, ele é o cara ser humano é de um jeito, mas por essas escalações, o Plata jogou os 3 jogos de titular, então o Plata é um cara que provavelmente por essa lógica do número de jogos deve estar desgastado. E eu pouparia um dos 2 zagueiros, sem dúvida. Eu acho que está meio arriscado aí, né? Se perder um dos 2, pode ter problema. Os 2 estão vindo numa sequência até maior do que esses 3 jogos que a gente colocou aí. Então, um dos 2 zagueiros, com certeza. E aí teve o Luiz Araújo, você falou bem, é um cara que teve problemas recentemente, está voltando. O Arrascaeta sempre fica uma dúvida, mas ele não jogou no meio de semana, então ele vai jogar, né? Ele estava suspenso contra o Inter. Eu acho que o Plato, Luiz Araújo, um dos zagueiros, seria... O Alexandre vai estar revezando já, né? O Alexandre jogou com o Inter, mas ele não vinha jogando. Na esquerda, também duvido que o Alexandre jogue de novo. Ele tem Ayrton Lucas e Vinha, né? Não tem por que forçar o Alexandre, que é um jogador com histórico de lesão muscular. Né? O Arrascaeta, ele deu uma declaração, né, que deu o que falar sobre o Flamengo. Né? Que ele disse que o Flamengo só perde para ele mesmo. Que ninguém imagina as coisas que acontecem lá dentro. E você mesmo já falou aqui de oposição, de conselheiro, tanta coisa que acontece dentro do Flamengo, de crises que não precisam acontecer e às vezes acontecem. Vamos ouvir aí o que disse o Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo nessa temporada, e eu quero escutar a sua opinião, Mauro César Pereira. Vamos ouvir aí o desabafo do Arrascaeta sobre o Flamengo só perder para ele mesmo. Posso falar que futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo. Mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente às vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. Como falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. Às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, às vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões. E é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Olha aí, Mauro, futebol de internet é diferente do que o futebol de campo, algo que você já falou aqui várias vezes, e ele disse que o Flamengo só perde para ele mesmo. O que você achou dessa declaração do Arrascaeta e que momento, né, que vive o Arrascaeta, Mauro? Talvez depois de 2019 o melhor ano do Arrascaeta pelo Flamengo, porque ele tem sido muito decisivo, né, Mauro? Ele joga numa outra função, está sendo feito um trabalho específico para ele ter mais resistência, ele está sendo preocupado de alguns jogos, houve um cuidado especial, né? E acho também que ele está se empenhando bastante, né? Eu acho que quando ele fala da questão da internet, me parece que ele está falando da Flamimimi, né? O pessoal que fica na internet reclamando de tudo, né? Que ganha de 1-0 e reclama que perdeu, parece que perdeu. O Flamengo contra o Inter teve a famosa derrota de 3 pontos, né? Ganhou, mas perdeu. Os caras não estão satisfeitos, tem que ganhar demais, 1-0 não basta. Eu só não concordo com o perde só para ele mesmo. Eu acho que ele pode perder para ele mesmo, mas não só para ele mesmo. Os adversários também vencem o Flamengo, os adversários também têm o seu valor, não é só o Flamengo, evidentemente. Então o Flamengo perde para adversários, como pode perder para o Internacional. Quando perde para ele mesmo é quando ele se sabota, né? Especificamente, né? Enfim, mas ele tem sido um jogador importante, de fato, né? E como não jogou na quarta-feira, porque estava suspenso, imagino que ele vai jogar os 2 jogos. Acho que ele vai jogar hoje e vai jogar a partida de quarta-feira também. Quanto ao Atlético Mineiro, também ele foi poupado, né?
não jogou. Jogo do Maracanã e tal. Então, está havendo um cuidado específico com ele. E ele tem contrato até o final do ano que vem, também tem que jogar, né? Se quiser renovar contrato, tem que mostrar serviço. Normal.